pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre iniquidade dos pais e herança familiar. Vamos procurar nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante, principalmente para quem é pai, como também para quem é filho. Nós precisamos compreender a dimensão até onde vai a influência, que relação tem entre paternidade, maternidade, filiação, pecados e coisas relacionadas a isso. Então, continue conosco, dê um joinha, siga as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E nós estamos baseados em Êxodo 20, de 4 até o versículo 6. Êxodo 20, de 4 a 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, diz a palavra de Deus. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos claramente nesse texto das Escrituras, lembrando que aqui é o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, a síntese da Torá, das leis e dos mandamentos do Senhor. Então aqui nós vemos uma ligação entre a iniquidade dos pais e uma herança familiar. É claro que o fator-chave aqui são aqueles que obedecem os mandamentos, que usufruirão da misericórdia, da graça e da bênção do Senhor, por obedecerem a lei do Senhor, a palavra de Deus, e por outro lado, uma visitação, com maldição, aqui nós entendemos, da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então existem essas coisas, bênção de um lado com relação à obediência e aqueles que amam a Deus, e maldição, ou seja, o mal em ação. Você pode assistir uma ministração minha chamada A Maldição na Bíblia, nesse mesmo canal, onde eu trago um estudo bíblico, profético, te fazendo entender e compreender a dimensão do que é a maldição à luz da palavra de Deus. Aqui nós vamos falar de forma mais rápida, tendo uma ênfase familiar, tá bom? Então, nós vemos que aqueles que desobedecem, aborrecem a Deus, terão as suas iniquidades visitadas até a terceira e quarta geração. Então nós vemos isso aqui, iniquidade dos pais de um lado e uma correlação com a herança familiar. E nós vamos aprender, amados, que nós carregamos a bênção e a maldição dos nossos antepassados. Isso pode parecer às vezes até estranho, principalmente no mundo ocidental, mas é uma verdade bíblica, nós acabamos de ler. Pelo fato de nós lermos a Bíblia Sagrada com a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa perspectiva ocidentalizada do mundo ocidental, acabamos ignorando uma lei muito importante na palavra de Deus, que é a lei da herança. E existe essa lei da herança. Então, como ocidentais, acabamos adotando uma visão individualista da vida. E esquecemos que esse indivíduo ele está ligado num contexto familiar. A lei da herança, amados, não exerce um significado relevante. A gente acha que ela não exerce um significado relevante, por ter essa perspectiva ocidentalizada. E parece estranho o pecado de alguém produzir uma consequência nas sucessivas gerações. Isso não se ajusta com o nosso contexto cultural moderno, principalmente individualista e ocidental, como nós estamos falando. Porém, a cultura não está acima das Escrituras, da palavra de Deus, que é atemporal. Quando nós nos deparamos, então, com as tantas genealogias existentes na Bíblia, podemos avaliar o grau de importância que Israel aprendeu a dar à família e à herança familiar, e também às suas raízes genealógicas, por isso que tem tanta genealogia na Bíblia, inclusive de Jesus. Você sabe que tem a genealogia de Jesus nos evangelhos. As raízes de uma pessoa, preste atenção, revelam também as raízes dos seus problemas. Vou repetir, as raízes de uma pessoa revelam também as raízes dos seus problemas. Raízes, por natureza, ficam enterradas e por isso
são muito bem escondidas, mas elas precisam ser expostas para que problemas sejam resolvidos na vida das pessoas. Essa ignorância, né, em relação à nossa herança familiar é sintomática e é muito comum, principalmente no nosso contexto brasileiro. As iniquidades, queridos, quando não são redimidas dos nossos pais, autorizam uma influência maligna de natureza correspondente sobre as nossas vidas e relacionamentos, se nós não tratarmos aqueles assuntos que foram deixados lá para trás. Quando nós ignoramos esse fato, passamos a conviver desnecessariamente com uma série de infortúnios, problemas e dificuldades ao longo da nossa vida. Outra questão muito importante é nós tratarmos acerca da filiação e do merecimento, para que possamos entender melhor todos esses assuntos, tá bom? O principal conflito aqui, amados, é que a lei da herança embute um conceito estranho de justiça que não se baseia no merecimento, mas sim na própria filiação em si. Por exemplo, uma mulher que gerou um filho aidético, porque na sua devassidão foi contaminada, esse filho mereceu nascer aidético? A resposta é não. Teria ele alguma culpa disso? Obviamente que não. Isso é justo? Se dissermos que não é justo, estaríamos também dizendo que Deus é injusto, o que não é verdade à luz da palavra de Deus. Então esse filho não tem culpa por nascer aidético, mas tem a consequência, ele sofre por ser ligado à sua mãe ali através de uma aliança de sangue, né, de um nascimento que envolve o próprio sangue e a própria, né, geração por parte da mãe, vem aquela criança com uma consequência do erro dos pais. Então nós vemos essa realidade nesse exemplo que nós estamos citando, dessa realidade do Êxodo 20, como nós estamos falando aqui. Isso não deve ser encarado, é claro, como fatalismo ou determinismo, mas sim como uma fatalidade real, algo que acontece. E esse é o poder da lei da herança. Então, de outra sorte, suponhamos que uma pessoa cujos pais foram muito bem sucedidos, por exemplo, na vida, acumulando muitos bens e propriedades, os pais morreram e toda a sua fortuna passa para o filho. Isso é justo? Esse filho fez por merecer tudo isso? Ele trabalhou conquistando com o suor do seu rosto todo esse patrimônio deixado pelos pais? E a resposta é não, de forma alguma. Agora, nós precisamos entender que herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Então, o conceito de justiça baseado no merecimento é importante e até fundamental em muitas situações da vida, mas não é tudo conforme nós vemos na Bíblia Sagrada. Essa é uma das maiores lições, por exemplo, ensinadas lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Mesmo sem merecer, ele teve direito, acesso à sua herança. A herança não está ligada ao merecimento, mas à filiação, ao fato de serem filhos, de ser filho. Então, da mesma forma, a base do direito à salvação não está vinculada ao merecimento, mas à filiação, ao fato de nós nos tornarmos filhos de Deus. Está lá em João 1,12, né? Mas a todos quanto o receberam, a estes lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, não é por merecimento, mas sim por filiação. Aqueles que o receberam e que creem no seu nome, a esse lhes deu o poder, ou seja, o direito, a legalidade de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós pensamos sobre Jesus também, que é muito importante, Jesus abriu mão do direito de ser o unigênito do Pai. E através da sua morte e ressurreição, a Bíblia Sagrada nos revela que ele se tornou o primogênito dentre muitos irmãos, incluindo eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso nós somos inseridos na família de Deus, como diz lá Romanos 8:17, fazendo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8:17. Então, na verdade, graça e misericórdia andam na contramão do merecimento. Graça é receber o bem que não merecemos, e misericórdia é não receber o mal que merecemos. Vou repetir: graça é receber o bem que não merecemos,
E misericórdia é não receber o mal que merecemos. Essa é a justiça da cruz. Essa é a justiça que emana da cruz de Cristo. Se semeamos essa justiça, pela justiça vamos colher respectivos frutos abençoados. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Glória a Deus por isso. Então, responsabilidade e herança são inseparáveis, irmãos. Responsabilidade de um lado e herança do outro. São inseparáveis. Bênção e maldição constituem a essência do princípio da herança espiritual. Ou seja, com relação a mim e a você, a própria família e descendência estão incluídas na bênção, na maldição, na responsabilidade e na herança, como nós estamos falando. Então vamos ver alguns exemplos bíblicos disso que nós estamos citando, que confirmam esse imutável princípio do reino de Deus que eu e você precisamos compreender. Por exemplo, na parábola do credor incompassivo, né? O próprio Jesus endossa essa verdade espiritual, dizendo lá em Mateus 18, 25, mas não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Mateus 18, 25. Então, da mesma forma, quando Geazi, se corrompeu cobiçando a oferta do general Naamã, Eliseu declarou a maldição que ele acabara de invocar com essa sua atitude. A Bíblia diz, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. 2 Reis 5, 27. Por que não apenas ele ficou leproso? É a pergunta que surge aqui quando a gente pensa nesse episódio entre Eliseu e Geazi e Naamã. A Bíblia deixa claro que ele veria as consequências dos seus pecados, sim, na sua descendência. Olha só que responsabilidade com relação a nós que somos pais. Então às vezes a gente pensa, meu pecado não afeta em nada os meus filhos. Sim, afeta sim. Nós vemos que sim, interferências espirituais, influências, problemas, questões mal resolvidas podem gerar, não estou dizendo que sempre gera, mas podem vir a gerar situações crônicas no seio da família. Um exemplo é esse aqui de Geazi. Outro exemplo é esse do credor incompassivo que nós já mencionamos. Também Acã, Acã é outro exemplo bíblico que quando cobiçou e escondeu alguns despojos de batalha, os quais haviam sido amaldiçoados ou interditados por Deus previamente, ele trouxe derrota sobre Israel e morte a si mesmo e para toda a sua casa. Está lá em Josué 7, de 1 a 26. As consequências do seu pecado atingiram muitas pessoas inocentes. Isso aqui é muito importante nós entendermos. O pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível. Mas as consequências do pecado muitas vezes vêm, e a maioria das vezes vem, de forma coletiva. Então vamos deixar bem claro, o pecado é de responsabilidade individual e intransferível. Eu não posso transferir o meu pecado para outro. Eu não posso pegar o pecado do outro e transferir para mim. Cada um é responsável dos seus atos, das suas ações, dos seus comportamentos, pensamentos, e assim vai por diante. Mas a colheita do pecado é coletiva. Um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, um pai que faz uma burrada financeira. O pai foi lá, gastou um dinheiro indevidamente, fez um mau negócio, ou saiu torrando com prostitutas, com vícios, com compulsões. Quem é responsável desse fato? O pai, que errou, que agiu de forma insana, burra, fez uma besteira lá, um mau negócio, ou gastou com vícios e compulsões. Ele é responsável. O pecado dele não pode ser transferido para ninguém. Diante de Deus ele é responsável. Agora, a esposa e os filhos vão sofrer a colheita do erro desse pai? Sim ou não? E a resposta é claro que sim. Todos na família vão sofrer a burrada do pai, o erro do pai, apesar de ele, diante de Deus, ser responsável do fato, tá bom? Então, esse exemplo de Acã também é interessante para nós provarmos biblicamente que existe uma correlação entre lá Êxodo 20
naquele trecho que nós lemos inicialmente, e essas questões dos pecados dos pais, da iniquidade dos pais e herança familiar. O seguinte texto também esclarece ainda mais a mentalidade judaica acerca da maldição hereditária. Mateus 27, de 24 a 25. Ao ver Pilatos, diz o texto sagrado, que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. Todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E esse fato a gente sabe que ocorreu, né? Mateus 27, de 24 a 25. Tanto Pilatos, como conhecedor dos preceitos judaicos, quanto todo o povo que tinha uma clara consciência de que a maldição automaticamente se estende à descendência, após essa declaração, a maldição invocada aqui tem pesado sobre cada geração do povo judeu. Desde o massacre de Jerusalém, pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo, onde mais de 1 milhão de judeus morreram massacrados pelo general Tito, 70 depois de Cristo, relatado, né, por Flávio José na Guerra dos Judeus, onde milhares então de judeus foram crucificados, queimados vivos, como também um outro fato da história, o Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, que é um fato histórico, é uma realidade, por mais que tenha alguns grupos aí que negam, né, o povo judeu tem sido perseguido, espalhado, assassinado, desprezado, odiado, muitas vezes como fruto dessa maldição de que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, foram a palavra daqueles que estavam presentes na crucificação de Jesus. Ou seja, o próprio Jesus demonstrou o mesmo raciocínio da lei da herança, estabelecendo um juízo sobre aquela geração. Ele diz lá em Mateus 23, 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Ou seja, nós vemos aqui da boca de Jesus avalizando a lei da herança, disso que nós estamos falando aqui. Então, por mais que nós não gostemos dessa ideia de que os nossos pecados exercem uma consequente maldição sobre nossa descendência, esta é uma imutável realidade do mundo espiritual. Levíticos 26, de 38 a 39, diz assim: perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará, e os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Levíticos 26, de 38 a 39. Números 14, 33. E os vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Foi a sentença por causa da incredulidade e murmuração de Israel. Isaías 14, 21, a Bíblia diz: preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Então precisamos entender, amados, que é a iniquidade. A iniquidade embute dois conceitos básicos: pecados não redimidos ou nunca confessados, que se repetem a cada geração, e também um outro conceito é o castigo que esses pecados acarretam para as gerações futuras, o legado que é deixado. Um exemplo clássico nesse sentido nos foi dado por Abraão. Talvez você que está me ouvindo, né, nunca tenha se perguntado por que os filhos de Israel ficaram mais de 300 anos como escravos no Egito, né? Às vezes a gente pensa um pouquinho sobre isso. Como é que pode o povo de Deus, a semente abençoada de Abraão, ter ficado tanto tempo reduzida à escravidão? Essa é a pergunta que surge. Então, quando Abraão foi chamado por Deus, ele deixou a cidade de Ur dos caldeus, indo na direção da terra de Canaã. Gênesis 12, 7. Chegou em Betel, onde levantou a Deus um altar. Gênesis 12, 8. Depois disso veio uma grande prova, pois havia fome na terra. E não é nada fácil quando Deus manda você ao lugar da bênção, do chamado, e você se depara então com a fome. Portanto, depois de sair
para o chamado, Abraão agora saiu do chamado. O pai da fé tropeçou na incredulidade e desceu ao Egito. Ali ele se complicou todo e uma mentira causou o sequestro da sua esposa. Deus então lança praga sobre Faraó, que descobriu a verdade, acabou dando um sermão, o próprio ímpio Faraó dando um sermão em Abraão, o pai da fé. Quando o Faraó do Egito passa então um sermão no profeta de Deus, é porque a coisa está feia mesmo. A partir dali então Abraão retornou para Canaã, orientando-se, como a Bíblia diz, pelos altares outrora levantados. E o mais interessante então desse desvio de rota de Abraão é que o mesmo, ou seja, Abraão, pai da fé, se projetaria na realidade dos seus descendentes. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, 13. Ou seja, o erro de Abraão custou a sua descendência 430 anos de castigo no Egito, sendo que 300 anos foram de dura escravidão, e exatamente isso que a Bíblia está afirmando aqui. Estatisticamente, a tendência é endossarmos a visitação pecaminosa, como nós falamos aqui. Como podemos ver no exemplo também da idolatria do rei Jeroboão, quando Israel se separou de Judá. Jeroboão desencadeou um legado de idolatria que foi sendo endossado pelos seus descendentes. Todos aqueles reis foram sucessivamente pecando, continuaram a pecar: Nadab, Baza, Acabe, Joás, Jeroboão, Pecaia, e depois vem o reino de Oséias, e Israel é levado para o cativeiro pela Síria. Então um processo aqui ininterrupto de maldição que culminou no cativeiro e na destruição da nação, e até hoje essas 10 tribos que formavam a nação de Israel, as tribos do norte, encontram-se dispersas por aí. Então, em nenhum desses reinados houve o discernimento intercessório de confessar a idolatria hereditária, como nós lemos lá em Êxodo 20, interrompendo assim, quebrando o ciclo do mal, a maldição. E esse foi o clamor do coração de Deus. Êxodo 22, 30: e busquei entre eles um homem que se levantasse no muro, se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Então podemos tirar uma drástica conclusão aqui: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, 6, e o trecho que eu li de Ezequiel 22, 30. Que a palavra de Deus te abençoe. Siga nas nossas redes sociais. Lembre-se, as iniquidades dos pais trazem uma herança familiar de conotação espiritual correspondente. Tome cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém.